Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Eu rezo, peço ao bom Deus para que sim, que todos estejam bem e com saúde, acima de tudo, não é? Como vocês sabem, eu passei pelo ciclo da infecção da Covid-19, eu contraí o vírus e os exames recebidos há 2 dias, graças a Deus, deram conta de que o ciclo da doença já passou, que eu produzi os anticorpos e com a graça de Deus, né, me vejo livre desta doença. Então quero agradecer as orações de todos vocês, os que ficaram sabendo, né, quero agradecer as orações de todos vocês e pedir que continuemos rezando por todos os enfermos, pelos que faleceram desta doença, pelos atingidos de todas as formas por esta pandemia. Enfim, vamos pedir para que Deus nos livre o mais rapidamente possível desta pandemia que assola o mundo inteiro. Bom, hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021 e de acordo com a programação do canal TV Terê, o canal interativo da nossa paróquia no YouTube, hoje é dia de catequese e nós continuamos com as catequeses sobre a família que o Papa Francisco dirigiu entre o final do ano de 2014 e o início do ano de 2015. Foi o que o Santo Padre fez na quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2015, de novo, né, dando continuidade às catequeses sobre a família, falando agora sobre os filhos. Tese que o Papa, portanto, dirigiu ao povo no dia 11 de fevereiro de 2015 foi sobre os filhos. E o Papa começa citando uma frase, né, um versículo do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículos 4 e 5a. 5, a primeira parte. Diz o profeta: Teus filhos vêm ter contigo para se reunir ao teu redor, e eles vêm de longe. Tuas filhas também vêm e são carregadas no colo. Esta visão tornar-se-á radiante, e o teu coração pulsará de alegria e ficará dilatado. Papa, que essa é uma imagem bonita, não é, da reunião pais com filhos, e principalmente se colocada no contexto, não é? O profeta Isaías fala aqui da volta do povo que está exilado na Babilônia. Então o profeta ele antevê este momento glorioso e alegre quando o povo volta do exílio e a terra que é mãe, a terra de Judá, a terra de Israel, recebe então os filhos e filhas que foram exilados. E aí o Papa continua, né? Há um estreito vínculo, portanto, entre a esperança de um povo e a harmonia entre as gerações. Assim como o profeta Isaías, colocando palavras, não é? Na boca da terra de Israel, na boca da terra de Judá, e se alegra com seus filhos e filhas que voltam do exílio, todos os povos em todas as partes do mundo se alegram com seus filhos e filhas. Então aqui o Papa entende a filiação no começo da sua catequese não apenas do ponto de vista familiar, mas do ponto de vista social, do ponto de vista das nações, dos povos. Os povos precisam de filhos e filhas. A igreja também, né? Se alegra com seus filhos e filhas. Mas eu estou me adiantando. O Papa continua depois a catequese apresentando uma definição, né, dos filhos e filhas. O que não são e o que são. O que não são os filhos e filhas e o que são. Com estas definições, o Santo Padre nos dá um panorama geral
da- das suas ideias pessoais, mas muito mais que isso, né, do ensinamento da igreja, é a catequese do Santo Padre, muito embora, ou melhor, as catequeses do Santo Padre, diversos papas, não é, muito embora deixem antever assim, né, algumas opiniões bastante pessoais, são acima de tudo o ensinamento da igreja. O Papa, quando está sentado naquele lugar, proferindo uma catequese, ele está propondo de novo ao povo de Deus o ensinamento da igreja. Então é a partir destas realidades que o Santo Padre define a figura dos filhos, o papel dos filhos. E aí o Santo Padre começa essas definições dizendo que, primeiro, os filhos não são um problema de biologia reprodutiva. E este parece ser um dos principais aspectos colocados diante da consciência das pessoas do nosso tempo quando se fala dos filhos, das novas famílias, não é? Os filhos como um problema reprodutivo. O Papa diz, não, os filhos não são um problema reprodutivo. Quando se pensa nos filhos, não se pode fazer dos filhos um dado de contabilidade na vida das famílias, um problema que deve ser resolvido com estratégias econômicas ou contábeis. Os filhos não são um problema reprodutivo. Também não são mais um dos numerosos modos de se realizar. Eu terei um filho para me realizar como mulher, como mãe. Teremos um filho para que eu me realize como pai, como esposo. Os filhos não devem ser encarados assim. Não que eles não sejam isso também. Não que com a vinda dos filhos para a família, essa realidade da realização, ela se processe. Mas eles não podem ser desejados por isso. Como, sei lá, uma pessoa tem o desejo de ter um carro de tal tipo, de tal modelo, uma moto nova, uma roupa, um objeto para consumir e para se satisfazer com o consumo desse objeto. Os filhos não podem ser pensados, não podem ser desejados na vida da família com estes mesmos sentimentos. Então, os filhos não são um problema de biologia reprodutiva, não são um problema contábil para a família, não devem ser encarados assim. Os filhos também não devem ser encarados num primeiro momento como um modo de realização pessoal ou do casal. E muito menos, continua o Santo Padre, os filhos não são uma posse dos pais. Não devem ser encarados como uma posse, como uma coisa que a partir do momento em que nascem são posse dos pais, né? Eu tenho meu filho, eu tenho a minha filha. Muito embora o pai diga é o meu filho, é a minha filha, mas isso não diz respeito à posse, diz respeito à geração. Eu o gerei como pai, eu o gerei como mãe, mas não é uma coisa que eu possuo. Este relacionamento possessivo entre pais e filhos tem dado, inclusive, origem e margem a realidades horrorosas, a situações que são terríveis, principalmente para os filhos. Então é preciso pensar muito seriamente sobre isso. Pois muito bem, o Papa disse o que os filhos não são, então poderíamos perguntar ao Santo Padre, mas afinal de contas, o que os filhos são? Aí define o Papa Francisco de maneira categórica: os filhos são uma dádiva, são um dom, um presente. E continua o Papa: ser filho e filha, segundo o desígnio de Deus, significa trazer em si a memória e a esperança de um amor que se realizou precisamente acendendo a vida de outro ser humano, original e novo. Aqui nós estamos no centro da definição de ser filho e ser filha, segundo, diz o Papa, o desígnio de Deus. Porque nós percebemos anteriormente que ser filho e filha, definir filho e filha segundo apenas os desígnios humanos, não basta.
É preciso definir segundo os desígnios de Deus. E segundo o desígnio de Deus, significa trazer em si, cada filho traz em si a memória de um amor, primeiro do amor de Deus e depois do amor dos pais, deste amor que se realizou precisamente acendendo a vida de outro ser humano. Este ser humano que nasce é a memória, é a lembrança e é a esperança do amor dos pais, do amor de Deus e do amor dos pais. Alguém poderá talvez objetar, né? Colocar uma objeção. Ah, mas tem muitos pais que não se amam e mesmo assim geram filhos. De novo, o Papa aqui está tratando da catequese da igreja, está tratando de situações ideais. E ademais, as situações que não são ideais não podem ser tomadas como critério para que a gente destrua aquilo que é o ideal, aquilo que é o justo, o bom, o verdadeiro, o correto. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa civilização assim, que faz questão de o tempo todo justificar um erro com o outro. Como se aquilo que fosse bom não importasse, aquilo que fosse verdadeiro não importasse, aquilo que fosse justo não importasse. É preciso parar com isso. Existem sim casais que não se amam e que geram filhos. Existem filhos que não são desejados. Existem filhos que são frutos de um acidente. Isso do ponto de vista humano. Porque como nos ensinou o Papa, de acordo com o desígnio divino, os filhos são sempre o fruto do amor daquele homem e daquela mulher, que mesmo que num momento muito determinado, muito ínfimo, tenha se manifestado. Mesmo que tenha sido apenas aquele amor mais carnal. Mas esse amor se manifestou entre o homem e a mulher. E aí vocês poderiam ir mais além. Mas e se foi gerado durante um estupro? Num estupro não há amor nenhum, há violência. Pois muito bem. O Papa vai dizer mais à frente, nós já vamos ouvir. Em nenhuma dessas situações se exclui jamais o desígnio de Deus. Toda a vida gerada é um desígnio de Deus e deve ser sempre recebida assim. Por isso a igreja continua se colocando firmemente contra o aborto em qualquer situação. Qualquer situação. Eu não vou enveredar muito por esse caminho, porque isso é assunto talvez para uma outra catequese, para uma outra discussão, não é? Mas preciso entender isso, não é? Os filhos, segundo o desígnio de Deus, trazem em si a memória e a esperança de um amor, se não há amor dos pais, que ninguém se atreva a negar esse amor de Deus, um amor que se realizou precisamente acendendo a vida de outro ser humano. Se não é o amor dos pais, pelo menos o amor de Deus se realiza na geração e no nascimento da vida de um ser humano. Depois o Papa continua a catequese ressaltando a individualidade dos filhos. Né? Os filhos são diferentes, mas todos são filhos. E aí é interessante porque ele resgata a experiência da sua própria família, né? Da família do Papa, e ele lembra que quando perguntavam para a mãe dele qual dos filhos ela gostava mais, né? Qual o filho preferido, conta o Papa. Minha mãe mostrava os 5 dedos, representando os 5 filhos. E ela dizia, se maltratam a um, maltratam a mim. Porque se me maltratam, né? Se alguém bate um martelo nesse dedo, o corpo todo vai sentir a dor desse dedo. Se eu espeto uma agulha nesse dedo, se eu queimo esse dedo, eu vou sentir. Então, a mãe do Papa dizia, né? Eles são diferentes, mas todos são filhos. E eu os amo a todos. Esse é o amor ideal que deve existir nas famílias, né? Que se
que se espera. É lógico que o relacionamento dos pais com os filhos, né, tem suas particularidades. Eu sou membro de uma família numerosa em irmãos, nós somos em 9 irmãos. Meus pais tinham, né, um relacionamento diferente com cada uma de nós, mas hoje, se vocês perguntarem para qualquer um dos meus irmãos, se duvidava do amor do meu pai e da minha mãe por todos nós, né, essa pergunta soará quase que como uma ofensa. Eu nunca tive dúvida do amor da minha mãe e do meu pai, tenho certeza meus irmãos também não. Muito embora cada um e cada uma de nós, sim, isso aconteceu, foi amado de maneira diferente. Aliás, é assim que o próprio Deus nos ama, né? Deus constrói com cada um e com cada uma de nós um relacionamento de amor que é único. Único. Deus ama a cada um. E por causa disso, Deus é amor para todos. Depois avança o Santo Padre na catequese, aprofundando um pouco mais essa experiência do amor do pai pelos filhos. A afirmação que está por detrás, não é? Ou é a temática de toda esta parte da catequese, é que o filho é um ser amado. Ser filho é ser amado. A experiência ideal de ser filho é justamente essa. Ser filho é ser amado. Ser filho e ser filha, diz o Papa Francisco, nos permite descobrir a dimensão mais gratuita do amor. E aí exemplifica o Santo Padre: os filhos são amados mesmo antes de chegar. A mãe ama o filho ainda na barriga, a mãe acaricia a sua barriga, o pai fica embevecido diante da gravidez de sua esposa. E aí o Papa, mais uma vez, não é, ressalta a experiência que ele tem, não é, todas as vezes que o Santo Padre chega na Praça de São Pedro para fazer as catequeses. Quem acompanha as catequeses pelos vídeos dos canais oficiais da igreja sabe disso. O Papa não entra lá pela porta principal da Basílica, não é? O Papa vem com o Papa móvel, não é? Por alguns corredores ali da Praça de São Pedro, saudando o povo. E aí diz o Papa, não é? Muitas mães, quando eu estou passando, mostram a sua barriga para que eu abençoe. E no final da catequese o Santo Padre diz, não é? Muitas mães erguem seus filhos para que eu abençoe. Alguns eu pego no colo. Porque os filhos são amados desde cedo, são amados desde sempre. Assim é que deve ser. Por isso, a experiência de ser filho, de ser filha, é a experiência de ser amado. Mais uma vez, sem tratar aqui das situações limites, né? Se esse amor não é expresso pelos pais, que ninguém duvide de novo. Esse amor é certo, ao menos por Deus. É o profeta Isaías que diz também, né? Pode a mãe rejeitar o fruto do seu ventre? Se isso acontecer, eu não te rejeito, povo meu, Israel. E na nossa paróquia a gente canta, né? A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Essa é a ideia, né, do amor paternal de Deus, que sempre se mantém sobre todos. E é esse respeito que continua o Santo Padre, né? Ser filho inclusive, a condição fundamental para conhecer o amor de Deus. Só conhece o amor de Deus, portanto, quem sabe que é filho, quem faz a experiência de ser filho, porque Deus é Pai. Deus é Pai. E esta experiência, né, da paternidade de Deus, nós aprendemos com o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus, o Filho gerado pelo Pai desde toda a eternidade, que é Jesus. Com Jesus nós aprendemos como ser filhos de Deus e, diria, né, como ser filhos de um modo geral. Não é? Porque na alma de cada filho, continuou o Papa,
por mais vulnerável que este filho seja, Deus põe o selo do seu amor, que está na base da dignidade pessoal, da dignidade de cada pessoa. E esta dignidade é a seguinte: eu sou filho de Deus. E esta dignidade, diz o Papa, afirma o Papa, junto com a igreja, ensinamento da igreja, esta dignidade nada, nem ninguém pode tirar ou destruir. Nem os nossos pecados mais horrorosos podem tirar esta dignidade de nós. Somos filhos e filhas infinitamente amados por Deus. Amados até o ponto de Deus enviar o seu próprio Filho, que morre por nós, que ressuscita por nós para nos garantir esta dignidade, este selo do amor paternal de Deus, que, de novo, nada nem ninguém pode tirar ou destruir. Mas esse amor do Pai do céu não é um amor romântico, né? É um amor pedagógico, ou seja, é um amor que ama ensinando, fazendo progredir. A esse respeito ensina ainda o Santo Padre. O Pai Celeste deixa cada um de nós livres, porque o amor exige a liberdade. Não há amor onde não há liberdade. No entanto, diz o Papa, Deus nos deixa livres, o Pai nos deixa livres, mas não sozinhos. E quando erramos, Ele continua a acompanhar-nos com paciência, sem diminuir o seu amor por nós. O Pai Celeste nunca desiste do seu amor por nós. Nos acompanha, quer que os filhos sejam corajosos e que sigam em frente. Assumam a sua missão, principalmente, diz o Papa, a missão de construírem um mundo novo, um mundo melhor do que o dos pais. Nas catequeses anteriores, nós ouvimos com o Frei Paulo e com o Frei Miguel, como o Papa traça assim, críticas muito sérias, né, sobre as limitações atuais, né, dos pais e das mães, que muitas vezes deixam os filhos desorientados, perdidos. Numa das minhas catequeses passadas, eu falava da transposição das responsabilidades, né? A responsabilidade de pai e de mãe é relegada ao professor, ao padre, ao técnico da escolinha de futebol. Os pais e as mães dos nossos tempos precisam reaprender a fazer isso, a ser mãe e a ser pai. Uma catequese como essa ajuda muito, né? Catequeses, né, como estas ajudam muito. Depois o Papa avança para a última parte de sua catequese, falando um pouquinho sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus, como todos nós sabemos, é honrar pai e mãe. E aí o Papa ensina. Como nós lemos na Bíblia, depois de dizer honrarás o teu pai e a tua mãe, a formulação bíblica continua: para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor Deus te vai dar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te vai dar. E aí afirma o Santo Padre: o vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro de uma sociedade verdadeiramente humana. Aqui o Papa começa a tocar num aspecto fundamental de uma realidade que nós vemos muito presentes na nossa chamada civilização ocidental e que o Papa testemunha de maneira muito próxima lá na Europa, né? O desprezo pela geração, pela capacidade de gerar, pela missão do casal de gerar filhos. De novo, o Papa diz: o vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro de uma sociedade verdadeiramente humana. Que vínculo virtuoso é este? É conceber a geração de filhos como algo bom. E o que está acontecendo, lembrem-se do início da catequese, é uma concepção da geração de filhos como algo ruim. Mas o Papa explica melhor do que eu.
Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade também desonrada. Quando não se honram os pais, perde-se a própria honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos, filhos avarentos. Se as gerações passadas não são honradas, se eu dissesse assim, meu pai e a minha mãe foram loucos de conceberem 9 filhos, eles deviam ter sido mais responsáveis, deviam ter pensado melhor. Sim, nossa família passou por muitas necessidades. Mas olha, eu digo isso a vocês com o coração aqui, com toda a sinceridade do meu coração. Eu não trocaria essa família por outra. E eu não sei, né, sem querer aqui fazer qualquer crítica aos meus irmãos, pelo amor de Deus, a família nenhuma, não é? Eu não sei se os meus sobrinhos serão enriquecidos com esta alegria, esta experiência. Certamente eles terão privações menores, como tem, sem dúvida nenhuma, não é? Mas olha a convivência com os meus irmãos, com os meus pais. É claro, os tempos eram outros. Aqui eu não estou querendo, não estou querendo impor, né, nada a quem quer que seja, não é? Apenas tentando fazer como o Santo Padre, não é? Oferecendo elementos para que a gente pense. Pense o modelo de família. Pense a geração de filhos, como nós encaramos a geração de filhos, para que não nos tornemos, como adverte o Santo Padre, não é, pessoas ávidas, áridas, avarentas de geração. E aí o Papa continua, né? Essa sociedade avarenta de gerar não gosta de se circundar de filhos. Considera os filhos como uma preocupação, um peso, um risco. Uma sociedade assim, diz o Papa, é uma sociedade deprimida. Meu Deus do céu, como nos tempos da pandemia nós estamos percebendo isso, não é? Sociedade deprimida. Por outro lado, eu espero sinceramente em Deus que este tempo marcado por uma convivência maior entre pais e filhos resgate o valor, não é, deste ato de gerar, de contribuir com Deus, né, para a doação da vida. Crescei e multiplicai-vos. É a ordem de Deus. Né? E não dá para a gente dizer, mas não dá para crescer e multiplicar sem ter condições para dar uma vida digna aos filhos. Mas aí, quando a gente pensa assim, a gente está, por exemplo, né, na imagem de uma árvore, a gente está condenando a folha sem perceber que o problema está no tronco. Uma sociedade justa é aquela que provê condições para que as famílias criem os seus filhos, independente de quanto sejam. Isso não é ilusão da minha parte, não, viu? Isso é ensinamento da igreja, da doutrina social da igreja. Então, dizer assim, os pais não podem criar os filhos porque nós vivemos numa sociedade na qual eles não têm condições de criá-los, então o problema não está nos pais, não está na geração dos filhos. O problema está na sociedade. Alguma coisa está muito errada. E já de há muito tempo, né, nós não queremos encarar esse tipo de problema. Olha, é melhor não ter filhos mesmo. Quantas pessoas vêm se confessar comigo, casais, pais, mães, que gostariam de ter mais filhos e sufocam este sonho justamente por causa disso. Não, Frei, pelo amor de Deus, eu não posso não, a gente não tem condição de criar, não. Não se trata aqui de pregar uma paternidade irresponsável. O Papa, aqui na frente, um pouco mais na catequese, irá dizer, né? A geração de filhos deve ser responsável, como ensina a encíclica Humanae Vitae do Beato Papa Paulo VI. Mas ter mais filhos não pode tornar-se automaticamente
uma escolha irresponsável. O que o Papa está querendo dizer aqui? O fato de querer ter mais filhos não pode ser uma realidade que automaticamente vai taxar os pais de irresponsáveis. Eu não posso dizer que meu pai foi um irresponsável por ter 9 filhos, nem a minha mãe. Nunca nos faltou nada. Não foi uma vida de opulência, claro. Mas nunca nos faltou nada. Meu pai trabalhava de sol a sol. Minha mãe também, as minhas irmãs mais velhas. Existia uma verdadeira comunidade lá dentro de casa. Nós tínhamos as nossas obrigações, né? Eu me lembro até hoje, minha obrigação era colocar água no filtro. Eu lembro disso com o coração enternecido. Né? Se eu pudesse voltar nesse tempo, quantas vezes eu reclamei. Minha mãe dizia, tá faltando água no filtro, é tua obrigação. Filtro de barro, sabe? A gente colocava em cima, quando a vela estava suja, era a minha obrigação lavar. Não é? Como a gente pegava aquele açúcar cristal para lavar a vela, tirar a sujeira da vela. Então não é possível que nós consideremos a geração de filhos como algo ruim. Não é. Não é. Lembrem-se do início da catequese. Não é algo ruim. De novo, é preciso ver que o problema não está nas folhas, mas no tronco. Depois o Papa termina a sua catequese pedindo que as pessoas que estão ali se lembrem, né, de que muitos têm filhos e de que todos são filhos. Muitos de vocês aqui têm filhos, disse o Santo Padre, né? Fechem os olhos, pensem nos seus filhos. E todos nós aqui somos filhos. Vamos pensar um pouco nesta realidade, como vivemos esta filiação, como aqueles que são pais viveram esta paternidade, como aquelas que são mães viveram e vivem esta maternidade, e como os filhos da mesma família vivem a fraternidade. E como nós que somos todos filhos e filhas de Deus vivemos na igreja e no mundo esta fraternidade. E enfim, o Santo Padre termina com uma oração que eu gostaria que nós rezássemos juntos. Jesus, o Filho eterno, que se tornou filho no tempo, no espaço, na história, que ele nos ajude a encontrar o caminho de uma nova irradiação da verdadeira experiência humana. Experiência tão simples e tão grandiosa ao mesmo tempo. Experiência de ser filho, de ser filha. Na multiplicação das gerações, há um mistério de enriquecimento da vida de todos. Este enriquecimento vem do próprio Deus. Devemos voltar a descobrir esta riqueza, desafiando todos os preconceitos, todas as ideias preconcebidas, e viver este dom de ser filho, de ser filha, o dom de gerar na fé e na alegria perfeita que vem de Deus. Que Ele conceda a nós, à nossa sociedade e principalmente ao mundo, depois desta pandemia, esta graça. Amém. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês por me acompanhar nesta catequese inspirada nas palavras do Papa Francisco. Que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, continue acompanhando, protegendo, iluminando, abençoando, providenciando para as nossas famílias. Amém. Vamos continuar rezando pelo fim da pandemia e, mais uma vez, agradeço a todos vocês pelas orações que elevaram a Deus pela minha recuperação. Eu peço a Deus, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, de ser digno da oração de vocês, como pessoa humana, como frade carmelita, como padre, como pároco de todos vocês. Continue rezando por mim, pelos meus vigários, o Frei Miguel, o Frei Paulo, e vamos seguir a vida da nossa paróquia, como Deus nos concede, como a pandemia, permite,
até o dia em que, como filhos e filhas de Deus, poderemos todos juntos, né, celebrar a ação de graças pelo fim deste mal no nosso mundo. Amém. Meu grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima catequese, se Deus quiser. Fiquem com Deus.